O Fluminense vence o Fla-Flu, ultrapassa o Flamengo no histórico do confronto pelo Campeonato Brasileiro, se consolida cada vez mais na luta por uma vaga direta na Libertadores, atrapalha o Flamengo na briga pelo título e escancara, né, até para os maiores haters, né, o bom trabalho que tem sido feito aí pelo Luiz Ubeldia. Eu acho que nesse momento não dá para negar que o time está num rumo positivo, né? Eu acho que os resultados, os números, eles são incontornáveis, né? Eu vi um post hoje do SofaScore, né, mostrando que assim, o Fluminense desde a chegada do Luiz Ubeldia tem o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro, é o time com mais jogos sem tomar gol no Campeonato Brasileiro, é o time que mais criou chances de gol no Campeonato Brasileiro, né? E venceu aí todos os seus jogos como mandante, né? Aliás, ontem sofreu o seu primeiro gol jogando como mandante. Então, assim, são números inegáveis, cara. E eu acho até que se a gente estivesse aqui falando apenas sobre o número de jogos que o Fluminense tem sem sofrer gols, já seria muito bom, né? O Zubeldia aí, em quase 2 meses de trabalho, né, conseguiu transformar o Fluminense num time muito sólido defensivamente e que consegue os resultados. Mas não é só isso, né? Ao mesmo tempo que a gente hoje tem um time sólido defensivamente, também é a equipe que mais cria chances de gol no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é o melhor dos dois mundos. Eu acho que não tem como negar o trabalho que tem sido feito, né? Não tem como negar. E o jogo de ontem escancarou isso, né? O Fluminense dominou o Flamengo, né, o líder do Campeonato Brasileiro, no primeiro tempo, né? Fez um grande primeiro tempo, foi muito melhor. Eu acho que até seguindo ainda nesse argumento, né, de exaltar o trabalho do Zubeldia, o Fluminense não tem um elenco estrelado, e eu acho até que muitas vezes a torcida critica demais esse elenco, né? Porque assim, nos últimos tempos eu tenho visto muitas críticas, principalmente no aspecto técnico, né, ao Serna e ao Canóbio, né? E realmente eles não estão em grande fase tecnicamente, né, com a bola no pé. Mas assim, não dá, cara, para ignorar o trabalho que eles fazem no sem bola. Até porque o trabalho que eles fazem, que eles executam no sem bola, é monstruoso, cara. É monstruoso, é uma coisa que, assim, é essencial para os resultados que o Fluminense tem conseguido nos últimos tempos, né? O que esses dois fazem, cara, na marcação, no campo de ataque, né? O Fluminense tem conseguido dominar adversários na base do poderio físico e de marcação no campo de defesa dos seus adversários também, né? Você pega ali ontem, você tem ali no primeiro tempo uma chance em que o Flamengo perde a bola ali no campo de defesa e o Martinelli finaliza por cima, que se a gente olhar o lance, começa com uma pressão do Serna, né? Se o Serna não tá lá para pressionar no lance lá do Rossi, que ele faz uma cagada, né, enorme, né, o gol não aconteceria. O Canóbio corre o campo inteiro, o jogo inteiro, é um monstro, né? E mesmo com suas limitações técnicas, eles também conseguem ajudar e conseguem ser decisivos com a bola no pé em determinados momentos, né? O Serna ontem chegou ali ao 6º gol, eu acho, no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do time junto com o Cano. O Canóbio está sempre envolvido ali nos lances perigosos. Então, eu acho que, assim, se fosse só isso, o Fluminense, né, se a gente dependesse totalmente de Serna e Canóbio para criar, aí realmente seria pouco, né? Mas como a gente tem também, em meio a esses dois cavalos, a gente tem um Lúcio Acosta, um as, né, da criatividade, um cara que realmente é muito diferenciado, a gente consegue um equilíbrio que é muito bom, né? E ontem o Lúcio Acosta fez um golaço, né? Eu até acho que antes do golaço dele, ele não estava tão bem tecnicamente, errando muitas jogadas, né? Eu até já falei isso
Antes, né, o Acosta, ele tenta a jogada sempre mais difícil, então é natural que ele erre, mas ontem realmente, até o gol, ele estava errando quase todos os lances ali, mas depois do golaço que ele faz, ele ganha confiança e vira o maestro do time, né, como de costume, né, um jogador realmente espetacular, é o craque do time. O Fluminense domina o primeiro tempo ali, conduzido pelo Acosta, conduzido pelos pontas, pelo Hércules, que foi um monstro no meio de campo, né? Um cara que, porra, defende e ataca o tempo inteiro, fisicamente. É muito importante no meio de campo do Fluminense, né? E aí a gente faz um grande primeiro tempo e 2-0, a real é que ficou barato, né? Poderia ter sido mais. No segundo tempo, o Fluminense recua demais, né? Achei que recuou demais, todo mundo achou, né? Por mais que tenha conseguido um contra-ataque aqui e ali, principalmente quando o Lúcio ainda está em campo, né? Tem aquela jogada que termina com uma finalização perigosa do Serna, né? Mas aí depois que o Lúcio Acosta sai, as coisas, como é o normal, né? As coisas ficam mais difíceis. O Fluminense até se porta bem defensivamente, né? A gente não concede ao Flamengo muitas oportunidades, mas, cara, quando você recua tanto, você permite tanto esse joguinho de ataque contra a defesa, né, uma hora o negócio vai ficar perigoso, né? E foi o que aconteceu, né? O Flamengo consegue o gol ali, acho que na única chance claríssima que eles conseguem, né? O Fábio faz uma grande defesa, e aí o René, né, faz uma cagada ali, fura para tirar a bola e depois comete o pênalti, né? O René, aliás, ele tentou colocar tudo a perder, né? Fez essa cagada aí no lance do pênalti, depois ele espana uma bola ali no finalzinho do jogo, né? Que cria também um lance de perigo, né? E eu acho até uma pena, né? Porque o René é sempre um jogador muito visado, muito cornetado, e vai ser cornetado hoje com razão, né? Não tem o que falar, mas ele vinha fazendo um jogo muito bom antes de quase colocar tudo a perder, né? E é isso, eu acho que o Fluminense recuou demais e transformou o jogo num jogo perigoso que não tinha essa necessidade, né? Pelo primeiro tempo que a gente teve, mas também não só pela postura do time de recuar tanto, mas porque é aquilo, quando o Fluminense perde o Lúcio Acosta, as coisas se complicam muito pra gente, é algo preocupante pro Fluminense, né? Você ter uma dependência tão grande de um jogador, né? Lógico que sempre quando a gente tem um craque, qualquer time, né, que tem um craque, vai depender do jogador e vai piorar quando esse jogador sair. Mas eu acho que nesse caso é muito preocupante, né? Porque, por exemplo, quando a gente tinha um Cano em estado de graça, o Cano era uma máquina. Ele jogava todos os jogos o tempo todo e dificilmente se machucava. Arias, no seu momento de maior protagonismo, a mesma coisa. O cara é uma máquina fisicamente, né? E não é o caso do Lúcio Acosta, né? A gente consegue perceber claramente que é um cara que não é essa máquina toda fisicamente. Ontem sai com dores, né? Então é algo realmente que preocupa muito. Eu acho até que o Fluminense nos próximos jogos, eu gostaria de ver, né, o Ganso sendo lançado para a gente ter um substituto para o Lúcio Acosta que consiga entregar um pouco mais no ponto de vista técnico, né? Porque quando sai o Lúcio e entra o Nonato, entra o Lima, porra, cara, a gente perde demais, a gente perde tudo ali no meio de campo quando a gente fala em criatividade. Com o Ganso, de repente, né, a gente pelo menos consiga ter uma alternativa que seja um pouco mais positiva, né? Mas é isso, eu acho que a gente conseguiu ontem uma grande vitória, e é uma vitória que, porra, é uma vitória pro Celso Barros, né? Celso Barros, um tricolor histórico, né, que faleceu aí nesses últimos dias, e aqui, porra, né, fora das questões políticas, né, goste-se ou não do que era o Celso Barros hoje como personagem político no Fluminense, né? Eu mesmo, porra, não via com bons olhos uma possibilidade do Celso Barros de novo com poder no Fluminense, né? Mas assim, inegavelmente é um tricolor que, porra, fez muito pelo clube,
né? Ele foi uma das pessoas mais importantes para o renascimento do Fluminense, pós-desastre que foi ali, os anos 90, né, cara? Não fosse o Celso Barros, a gente pode falar que as coisas teriam sido muito mais difíceis para o Fluminense. Teve um papel fundamental. Então, assim, eu acho muito bonito que a gente tenha conseguido, que o Fluminense tenha conseguido essa vitória num contexto, né, desse momento que a gente perde esse grande tricolor. Então, assim, essa vitória é pro Celso Barros, pela memória do Celso Barros. E é isso, né? Saudações tricolores, grande abraço, valeu!